irmãos. Como sempre, Maria, semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais. Continuando nossos assuntos a respeito dos ensinamentos de Jesus pelo Evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade de seu mestre e não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente, mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àqueles que muito recebeu, e prestará contas daquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas, versículo 12. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com eles estavam ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosse cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e aí é por isso que o pecado permanece em vós. João, versículo 9. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam essas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar, mas além do Evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas muitas pessoas não o leem. E entre as que leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz essas palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso desenvolve-as, comenta-as, faz comentários para colocá-los ao alcance de todos e tem uma característica própria, universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença cristã ou não, pode recebê-la, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se nem por sua falta de instrução, nem por sua falta de clareza ou no sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admiram como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração tenha tocado neles. Ao seu contato não se torna menos útil, menos egoísta, menos orgulhoso, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo. É tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Então, estou falando que muitos de nós, a gente tem esse conhecimento de Jesus, achou bonito, conheceu, leu, ouviu falar, mas continua fazendo as coisas indevidas, continua um vaidoso, continua orgulhoso das coisas. Então, tá dizendo que não adianta nada, gente. A gente conhecer e não fazer bom uso dela. Ou então não fazer uso nenhum, não ligar, deixar para lá. Os médios
que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação, e se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Na hora que o médium recebe o comunicado ou aquele espírito que ia passar uma mensagem, muitas vezes é para o próprio médium, né? Que às vezes é relapso, não segue aquilo que é passado para ele, e mesmo lê. Tem aqueles que leem, né, e falam, acho que não é comigo isso daqui não. Então vocês estão vendo, não é fácil, gente. Mas ao invés de tomar para si as lições que eles escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-lo aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no vosso próximo, no olho do vosso próximo, mas não vedes a trave no vosso. Por essas palavras, se fosse cegos, não teria pecado. Jesus quis dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento e inculto. O mesmo acontece hoje, né? Vocês vejam bem a responsabilidade que os espíritas têm no ombro por causa disso. Ele leu, estudou o Evangelho, participa dos trabalhos, mas ele continua da maneira de ser, né? Fazendo coisa errada, não procurando progredir, né? Não procurando seguir o Evangelho. Ele só leu, mas ele não está seguindo muitas vezes. E, com isso, vai ser pedido muito mais para ele, na hora que ele reencarnar, do que para outro que era inculto, não sabia de nada. Aos espíritas, tá vendo? Muito será pedido, porque muito receberam. Vocês vão falar, como muito receberam? Gente, o que tem de livros à nossa disposição de todo mundo, sobre a espiritualidade, sobre as condutas, sobre a parte moral que nós temos que seguir, é imenso. Muitos leem, mas é como se fossem palavras ao vento. Muitos leem, mas falam, amanhã, agora sou jovem, agora sou moço, eu tenho que fazer minha parte social na vida material. E por aí, quando ele abre os olhos, ele já está adulto, velhinho, cansado, e assim por diante, né? Não se determina numa coisa que ele devia ter seguido, feito. E como ele tem conhecimentos por causa das leituras, ele será cobrado, gente. Todos serão cobrados. E não pensa vocês, porque era espírita, porque seguia a doutrina, que nós, ao desencarnados, não passamos pela pena de talião. 2 vezes mais, conforme foi falado aqui, porque nós tínhamos conhecimento e não obedecemos, não seguimos, fomos falhos. E é uma responsabilidade muito grande a dos médios, aqueles que recebem espíritos para passar as mensagens, ajudar os nossos irmãozinhos que estão aflitos, desesperados no plano astral, e orientar a cada um que vai lá escutar uma palavra. O primeiro pensamento do todo espírito sincero deve ser de procurar os conselhos
dados pelos Espíritos, se não há algo que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, eu não sei se já foi falado isso uma vez, falei daquele senhor, que ele fazia parte dos trabalhos mediúnicos, num centro, e sempre estava lá, ele, Apostos, né? E trabalhava, seguia a vida comum. E um dia, durante os trabalhos, que é sempre feita uma preleção, é sempre lido o Evangelho, né? Feita uma oração. E na leitura do Evangelho foi abordado um assunto da qual ele, como médium e como espírito que ele se achava, ele prestou bem atenção e falou, pensou com ele, poxa, nunca, agora que eu estou vendo como eu estou sendo relapso nesse ponto. Por que eu não estou seguindo? Tenho um tempo para isso. Por que eu não estou seguindo? Por que eu larguei de lado? Mas amanhã mesmo eu vou mudar de atitude e vou passar a fazer isso que o Evangelho, o próprio Evangelho, o próprio conhecimento que foi dado hoje me alertou. Mas só, gente, que esse irmão não acordou, porque na matéria, ele acordou na vida espiritual, né, que estava já para ele ser desencarnado, estava fadado. Muitos de nós não sabemos a hora, nem o momento. Sejamos jovens, sejamos crianças, seja lá a idade que for, nós iremos a hora que estiver feita pelo nosso Pai que está no céu. E logicamente, antes da gente encarnar, tudo é elaborado. Você vai encarnar e mais ou menos naquela época X, você deverá desencarnar, voltar à espiritualidade. O espírito nosso, gente, está sabendo mais ou menos. Mas acontece que a matéria impede que a gente tenha esse conhecimento. Há pessoas, já conheci pessoas que ela sabia mais ou menos, mas isso não está dado, nem fadado para qualquer um, nem pode, né? Nem pode. E com isso, nós vemos quanta coisa nós temos dado, nós temos conhecido, nós temos tido essa satisfação também de passar para pessoas que na realidade dos fatos, seja pela sua criação, seja pelo... porque se os pais às vezes não deram uma orientação, ou não mostraram, né? Porque é de pequenininho que a gente já começa, gente, falando para as nossas crianças sobre Jesus, sobre Deus, sobre a natureza, já começa mostrando sobre a natureza. Não se fantasia nada, gente, nada. Nada de bicho-papão, nada disso, daquilo, para assustar, para falar à criança, para que ela respeite, para que ela obedeça. Nós temos que falar sinceramente o que é certo. Mas muitos não têm esse tempo de auxiliar os filhos, de orientá-los, devido ao dia a dia que nós estamos passando, a correria, nos problemas sérios que têm surgido cada dia que se passa. E com isso, as coisas realmente que deviam ser dadas vão ficando para trás, vão ficando no marasmo. Às vezes muitos têm mediunidade por aí. E a gente orienta. Procure um centro, porque isso daí é uma missão, uma espécie de uma missão, uma tarefa que você tem, que antes de você vir ao mundo, você já sabia, já se determinou. Então, mas que faço?
né? Eles falam, o que que eu faço? Eu não sou dessa religião. Você, antes de nascer, você sabia que você ia passar por determinados. Aliás, não é só nessa religião, todas são assim. A gente passa por determinadas coisas difíceis, né, que atrapalham a gente ir, que atrapalham a gente fazer, né? A pessoa se determina a fazer uma coisa, dá tudo errado. E juntando com um tipo de vida, com os problemas que surgem na nossa vida no dia a dia. E pedindo mais uma vez que a paz seja em todos os nossos lares, né? Paz e orientação. Que assim